Rômulo é apresentado no Vasco, deixa bastante claro que seu coração está na colina e pode sim jogar em breve com a camisa cruz-maltina. Vamos também ouvir o diretor executivo Alexandre Pássaro, que vai dizer que as portas de São Januário estão abertas, principalmente para aqueles jogadores que um dia já deram alegria ao torcedor cruz-maltino. Diego Souza, Anderson Martins, Dedé, Alex Teixeira, querendo, é só aparecer. Ele também vai falar de renovações de contrato, vai acabar com muitas especulações. Enfim, uma entrevista esclarecedora. Essas e outras notícias num AVNews recheado, como sempre, você vai ter já já, depois que ela tocar. Toca a guitarrinha. Que tal ganhar até R$4.000 por mês, fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto, em casa, online, sem nenhum risco? Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica ali, paga R$67 e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até R$4.000. Curta lá! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, dia 20 de abril de 2021, está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Dê aquela fortalecida, aquele like aqui embaixo e também pegue o link desse vídeo e coloque nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avise aos vascaínos que o AVNews está entrando no ar. Antes da gente falar das notícias, quero dar um recado para você que ainda não é membro do canal Atenção Vascaínos. Olha aqui, ó. Tá esperando por vocês. Estamos quase chegando a 500 membros. Torne-se membro e você vai participar do sorteio dessa linda camisa do Lyon, do volante Bruno Guimarães, jogador de São Gonçalo, vascaíno, que recebeu essa camisa das mãos do diretor executivo e ídolo cruz-maltino Juninho Pernambucano. Essa camisa pode ser sua. O que você está esperando? Torne-se membro do canal. É o botãozinho aqui embaixo, seja membro. É muito simples. Um dia muito produtivo no Vasco, pelo menos pra gente que cobre o dia a dia. Dia de esclarecimentos. É sempre bom quando a gente tem um dirigente, como é o Alexandre Pássaro, que fala, não tem muito receio em falar as coisas. O Alexandre Pássaro vai ser convidado para falar de todas essas questões que envolvem contratações, especulações, possibilidades, no próximo bloco, no bloco 2. Nesse bloco, a gente vai falar da apresentação de mais um reforço, um velho conhecido do torcedor cruz-maltino. Você está vendo fotos aí? Aliás, vou abrir um parênteses aqui para parabenizar o Rafael Ribeiro, fotógrafo do Clube de Regatas Vasco da Gama, que vem fazendo um trabalho extraordinário, se multiplicando em todas. As fotos lindíssimas hoje do Rômulo, como foram aquelas do Vanderlei, também do Morato, trabalho muito bem elaborado. Parabéns ao Rafael, que faz um trabalho muito bom no Vasco. E o Rômulo foi apresentado depois de tirar algumas fotos no gramado, enfim, depois de mostrar que realmente estava em casa, e ele falou sobre esse seu retorno. Rômulo chegou ao Vasco vindo ali em 2009 do Porto de Caruaru, trazido pelo então diretor executivo Rodrigo Caetano. Entrou numa situação muito semelhante à do Vasco de hoje. Time caindo, brigando para subir. E ali se construiu uma equipe que acabou sendo campeã da Copa do Brasil. O maior título do Vasco dos últimos 21 anos. Campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, daquele jeito que a gente sabe. Se não fosse arbitragem, a gente seria campeão. E no ano seguinte, o Vasco volta à Copa Libertadores da América, eliminado pelo Corinthians naquele jogo inacreditável lá de São Paulo. Mas hoje a situação é muito semelhante. O Vasco caiu, o Rômulo está de volta, só que a diferença são 10 anos. Aquele ano, quando ele chegou, depois da reconstrução em 2011, 10 anos depois, ele está de volta. E vamos ouvir o Rômulo, que vai começar falando exatamente sobre isso. Uma pergunta que eu fiz a ele na coletiva. Rômulo, qual é a diferença e o que você pode trazer de 2011 como ensinamento para hoje? Há alguma coisa diferente de lá para cá? Ou qual a grande lição daquele momento para o dia de hoje?
Cara, eu acho que o projeto que o Vasco está tendo é muito interessante, porque como em 2011 está tendo uma mescla de jovens atletas que estão subindo da base com alguns jogadores mais experientes. Eu acho que isso vai ser fundamental para essa reformulação, para essa renovação. Eu acho que esse ano a gente está no caminho certo e, com fé em Deus, vamos trabalhar para colocar o Vasco no seu devido lugar, que é na primeira, e também buscar aí esse título da Copa do Brasil. Uma dúvida sempre grande por parte do torcedor, porque Rômulo foi para o Spartak, ficou 5 temporadas, mas teve uma lesão, ficou 16 meses sem jogar. E nunca mais foi o mesmo. Não conseguiu render o futebol que o levou a ser tão destaque, inclusive jogador de seleção brasileira, vice-campeão olímpico em Londres 2012. Rômulo fala da sua situação física. Como está fisicamente? Depois que cheguei da China, tive ali um mês de férias, como qualquer outro atleta. E desde então, quando se resolvi a minha vida, continuei treinando com preparador físico, com fisioterapeuta, mantendo a minha forma física, porque sabia que a vida de um profissional a gente tem que estar sempre ativo. Mas estou me sentindo bem, estou confiante. Em relação à questão de quando estrear, acho que vai depender muito da comissão técnica e creio que vou dar meu máximo para estar preparado o mais rápido possível. A questão física pode ter mudado até a característica de jogo de Rômulo. Será que isso realmente aconteceu? Qual é o Rômulo que o torcedor do Vasco vai ver a partir de agora? Um Rômulo que pode sair para jogar, mais pegador, mais preso? Quem é o Rômulo que está chegando nesse momento no Vasco? Cara, claro que depois de 9 anos, a gente, um pouco mais experiente, já não vai ter aquela afobação que quando é jovem a gente tem. A gente sempre procura estar tentando ajudar mais nossos companheiros de formas mais inteligentes, porém, dentro de um padrão que o treinador pede, né? Acho que hoje em dia trabalhar a parte técnica junto com o grupo vai ser muito importante. Mas as minhas características, creio que são as mesmas. Ajudar ali na parte defensiva e na hora que der também sair, poder chegar e fazer gol, por que não? No meu tempo, quando jogava aqui, sempre poder chegar ali na frente, tentar fazer um golzinho, sair de vez em quando de cabeça. Eu acho que esse é o caminho. E vamos trabalhar, vamos estar junto aí de todo o grupo, de toda a comissão para estar conquistando coisas grandes esse ano. A torcida, obviamente, fica sempre chateada quando alguém sai do clube prata da casa e volta para o rival. E foi assim que aconteceu. Quando voltou do Spartak, Rômulo foi para o Flamengo. E isso trouxe uma certa chateação, até por alguns comentários. Mas o Rômulo deixa bastante claro nesse depoimento que não tem como. O Vasco é realmente a sua casa. Pois é, quando eu cheguei, foi bem no dia que a gente ganhou aí do Flamengo. Mas quando eu voltei para o Brasil, na época não teve proposta do Vasco, né? E eu estava querendo voltar e a única maneira que teve foi a gente ir para o Flamengo. Mas eu creio que isso agora faz parte do passado. A gente também não vamos entrar em polêmica, porque todos sabem. Aqui é a minha casa, daqui onde eu consegui maiores conquistas na minha vida e seria eternamente grato por esse clube. Rômulo que não vai estrear contra o Resende. A situação de documentação, de regularização ainda vai demorar um pouquinho. É a questão de transferência internacional vindo da China e provavelmente para outra semana, aí sim, para o início da Taça Rio, a disputa que vai acontecer de 5º a 8º, o Rômulo deve estar incluído, mas nesse momento ele não deve jogar. Um jogador muito feliz, você está vendo aí nas fotos, motivado, certo de que pode realmente ajudar muito o Vasco nessa situação de reconstrução, nesse momento em que o Vasco precisa tanto de jogadores também com um pouco de DNA cruzmaltino. Amanhã vai acontecer, na reapresentação dos jogadores, folga hoje e ontem, a reunião de planejamento
de toda a comissão técnica comandada pelo Marcelo Cabo, junto com o diretor executivo Alexandre Pássaro e o gerente de futebol Fabiano Luns. Vão ser discutidos alguns aspectos, trabalhos coletivos e depois trabalhos individuais, como por exemplo de Marquinhos Gabriel, jogador que acabou não jogando contra a equipe do Boa Vista no domingo, sentiu um incômodo e é por isso, o jogador estava parado, voltou, teve aí uma estreia apressada, mas jogando em alta intensidade. Pássaro inclusive disse hoje que foi o jogador que mais correu contra o Flamengo, apesar de não ter feito uma atuação brilhante, mas mostrando muita disposição. Esses aspectos serão analisados, jogadores serão individualizados para aí se saber qual é o melhor planejamento. Jogar com time titular, jogar com time reserva. Na verdade, o Vasco vai fazer um mês de treinamento em cima dos jogos. E aí, dependendo da circunstância, vai com uma equipe ou vai com outra. Não é o jogo que vai balizar. O jogo vai ser complemento ao trabalho do Vasco, que agora sim descarrega todas as suas baterias na questão envolvendo a Série B e a Copa do Brasil. Alexandre Pássaro fala sobre uma questão que eu coloquei para ele bastante claro durante a entrevista coletiva. Será que foi desperdício o Vasco não ter se esforçado no início, colocado um time sub-20 e perdido exatamente nas duas derrotas para a Portuguesa e Volta Redonda a sua classificação para as semifinais da Taça Guanabara? Ou valeu a pena? Valeu pelo planejamento, exatamente para ter um time hoje com mais confiança por parte do torcedor, mais tempo para o Marcelo Cabo trabalhar. Ele está fazendo 42 dias de trabalho. E aí, será que valeu a pena? Foi frustrante, mas ao mesmo tempo dá muita esperança para o futuro, Pássaro? Eu também não seria nem leviano e nem, seria injusto aqui de colocar a desclassificação na conta dos jogadores que jogaram aqueles jogos. Eu concordo contigo que foi na conta daqueles jogos que a gente fez 0 pontos exatamente contra a Volta Redonda e Portuguesa, os dois times que acabaram classificando, né? Então eram jogos de 6 pontos. Se a gente empata aqueles 2 jogos, nós teríamos 2 pontos a mais e cada um teria 2 pontos a menos. Então, de fato, mas assim, o plano que a gente traçou para aquilo, para jogar com aquela equipe, eles jogaram muito bem. Inclusive, de todos os jogos que eu vi do campeonato, talvez tenha sido o jogo que o Volta Redonda encontrou a maior dificuldade. Que eles foram uma bola e acabaram fazendo um gol. Foi um jogo muito bom da nossa equipe sub-20 que acabou perdendo. Mas respondendo a tua pergunta, sim. Eu acho que valeu sim a pena, porque a gente tinha riscos a correr, né? O outro risco que a gente poderia correr era não ter tido tempo ou não ter dado tempo da gente fazer aquela virada que normalmente se faz em praticamente 45 dias numa temporada normal, né, que o campeonato acaba lá pelo dia 6, 8 de dezembro e o estadual vai começar lá pelo dia 20 de janeiro, que a gente faz em 45 dias, nós fizemos em 10. Então, se a gente não tivesse nem esses 10, talvez os riscos seriam outros, a gente não conseguiria ter trocado a chave tão rápido da forma que a gente trocou. Então, valeu sim a pena. A eliminação ela nos entristece, mas não pesa. Você falou acabou pesando, mas eu acho que ela não pesa. E acho que um sentimento disso é um sentimento que vocês nos trazem, né? Porque, por exemplo, é um Vasco eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca, onde não se tem pressão sobre o treinador, sobre a diretoria, sobre o presidente, sobre os jogadores. Porque todo mundo vê exatamente aquilo que aconteceu. Lógico que a gente não fica contente de sair, nem aliviado de sair do campeonato. A gente fica assim, entristecido com a situação, mas o nosso grande foco aqui, todo mundo sabe, é a Série B, é o nosso único grande foco. E depois, paralelamente, a Copa do Brasil, mas de nada adianta ganhar a Copa do Brasil e não subir. Então a gente tem que ir com o pé no chão e focar naquilo que realmente importa. Mas a gente também entende que essa desclassificação no Campeonato Carioca, ela poderia, se a gente falasse lá naquele primeiro jogo do Sub-20, que o Vasco estaria desclassificado na primeira fase do Campeonato Carioca, todo mundo ia dizer que ia ser um cenário de tragédia, terrível, onde tudo ia estar errado, e na verdade nem tudo está errado, né? Na verdade a gente conseguiu ajustar bastante coisa nesse tempo, e de novo, a gente fica triste com a eliminação, com a não classificação para as finais do campeonato, mas também a gente tem que entender que foi o risco que a gente correu, e o mais importante para a gente está construindo, e uma prova disso é exatamente não ter um cenário de terra arrasada hoje aqui, 2 dias depois de uma eliminação. E no próximo bloco, vamos falar com Alexandre Pássaro. Continuamos a nossa conversa. Pássaro vai falar de
tudo que envolve a questão de renovação de contrato, de permanência de jogador, de saída de jogador, de contratação. Nós vamos falar com ele no próximo bloco aqui nesse AVNews. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Vamos ouvir então o diretor executivo do Vasco, o Alexandre Pássaro, porque ele esclareceu muitas situações. Foi ótima a entrevista hoje, acho que esclarecedor para o público. Ter um dirigente assim, verdadeiro, tem que falar quando realmente tem alguma informação. Vamos começar falando sobre o Michel, volante. Foi muito especulado. Disse que é um jogador que o Vasco fez um contato com o Grêmio para saber da situação. Se vai contratar ou não, nesse momento não, até porque trouxe já o Rômulo. Não vai contratar mais? Pode ser. No futuro, se houver necessidade, se ele estiver disponível e com possibilidade, aí sim o Vasco reaquece o contato. Lateral esquerda, não falou nada de Jean Vitor, lateral esquerdo, mas disse que há jogadores sendo monitorados. Mas hoje a prioridade é por Riquelme, jogador da base. Ele deixou bem claro, jogador franzino, magrinho, mas tem muito talento. E nesse mês de maio aí, com os jogos da Taça Rio, esse último jogo com o Resende, provavelmente o Riquelme vai ser mais observado. Se for um jogador que der bom caldo, pode ser a opção para a lateral esquerda. Sobre o Thiago Orobó, ele falou que é um caso muito emblemático, como no caso do Michel. Vê-se aí no mercado que o jogador não está sendo utilizado, não está aparecendo muito, faz-se um contato telefônico e aí vaza uma informação como se o Thiago Orobó fosse a última Coca-Cola do engradado, e não é. Então o Vasco não teve nenhum interesse de continuar o negócio, como até foi colocado, mas o Thiago Orobó, que não vai ficar mais no Fortaleza, é um jogador que o Vasco não tem nenhum interesse. O que pode acontecer, e aí é a notícia para o torcedor do Vasco, porque sempre que pinta negociação, especulação, questão de janela de contratação, alguns nomes são certos do Vasco. Dedé, Anderson Martins, Alex Teixeira, Diego Souza, Allan Kardec, sempre se fala Paulinho, e dessa vez 4 nomes são muito citados. Diego Souza, Anderson Martins, que está saindo do Bahia, Dedé, que está em recuperação, faltando mais 2 semanas para estar bem, e Alex Teixeira, que está de férias no Rio de Janeiro, saiu do futebol chinês. O que o Alexandre Pássaro fala sobre a possibilidade desses jogadores um dia, em breve, estarem com a camisa do Vasco? Será que dá? Quem tem a resposta é o Alexandre Pássaro. É natural, e isso eu venho de experiências passadas em outros clubes, é natural toda vez que você está num clube, os nomes sempre falados em toda janela de transferência acabam sendo aqueles jogadores que acabam tendo essa memória afetiva, né? Que o torcedor busca lá atrás e lembra o sentimento que ele teve, o carinho, enfim, a gratidão que ele sentiu quando esses jogadores vestiam a camisa. E às vezes, né, com um caso como... Até estava falando com o Allan Kardec esse dia, que seria um nome, se não tivesse sido anunciado há uma semana, seria o 5º nome da tua lista aí. Eu estava falando com ele e ele disse, não, pô, eu sou apaixonado pelo Vasco, eu adoro o Vasco, mas eu fui vaiado em São Januário. Então, na verdade, o carinho, às vezes, ele acontece até depois um pouco da saída, né, do que o cara constrói, fica aquele bom sentimento. E a verdade, assim, todos estes são jogadores que têm as portas abertas no Vasco, para o que quiserem fazer e o que casar com o nosso projeto. Então é lógico que não é todo mundo para chegar e para ser o capitão do time, para ser o projeto, não é isso. E a gente tem que estar muito ciente da realidade das coisas, né? Eu uso aqui o exemplo do Alex Teixeira, né? O Alex Teixeira está livre, ele tem o desejo e o interesse de esperar alguma coisa no meio do ano, de coisas que podem surgir da Europa, né? Porque ele estava na China e a gente sabe que não é fácil ficar lá o tempo que ficou. Mas o Alex é meu vizinho de porta, é atravessar a rua, literalmente, assim. Esse dia eu fui buscar meu cachorro que estava dentro da casa dele, mordendo a bola de futebol do Alex. Então, assim, a gente se encontra, a gente se fala a todo momento, e ele sabe que qualquer interesse que ele tenha de voltar para a casa dele é literalmente só atravessar a rua. Então, mas a gente não pode criar expectativas, e a gente não pode desalinhar as expectativas aqui de achar que a gente pode concorrer com o mercado que ele está esperando, que é o mercado europeu. Agora, se em algum momento, tanto ele quanto esses outros jogadores tiverem
o interesse em vestir a camisa do Vasco, é claro que se couber dentro do nosso projeto e do que a gente quer fazer, a gente vai ter o maior desejo em realizar. Lógico que cada um tem as suas particularidades. Então a gente falou do Alex. Se a gente falar de um Dedé, por exemplo, o que eu sei do Dedé é que ele ainda está se recuperando de uma lesão, então, portas mais do que abertas para o Dedé, caso ele queira usar a nossa estrutura e etc. para isso. O Anderson Martins é um jogador que, eu acabei contratando lá no São Paulo, quando ele estava saindo aqui do Vasco, há 3 anos e meio, passou os quase 3 anos de contrato comigo lá, um cara que eu tenho a melhor das relações, tenho muito boa relação com ele, trabalhei com ele, gosto dele como jogador, mas tem outras questões também. Isso a gente não desenvolveu e também não é o nosso foco agora buscar um zagueiro. Agora, não se fecha as portas para quem trouxe alegrias ao torcedor. Apenas se enquadra cada um desses jogadores no respectivo projeto. A gente também não pode, em nome de um passado, direcionar o nosso futuro. Agora, quando existe um casamento de interesse e alinhamento de expectativa, como foi o próprio caso do Rômulo, é lógico que daí a gente encaixa e consegue trazer. Falei hoje com o empresário do Dedé, Bira, que está nos Emirados Árabes tratando da renovação de contrato de um jogador da empresa dele. E falei, você viu o que o Pássaro falou? Ele disse, não tive oportunidade, estou aqui. Mas disse, olha, portas abertas. E ele, de alguma forma até feliz, falou que bom, que boa declaração. Mas vamos esperar, o Dedé precisa estar bem e só quer conversar quando estiver 100%. Quem também foi comentado foi Bruno César. Bruno César é um jogador que está no Penafiel, emprestado até o final do mês de maio, tem contrato até maio de 2022 com o Vasco da Gama. E o Vasco, segundo o Alexandre Pássaro, não tem interesse por questão financeira no Bruno César. Se fizer uma adaptação, aquilo que fez o Léo Matos, aquilo que fez o Castan, vai se analisar na questão técnica. Mas hoje, até tecnicamente, não me parece ser muita opção para o Vasco, segundo palavras do diretor executivo Alexandre Pássaro. E aí a dúvida, e a meia? Marquinhos Gabriel não jogou domingo contra o Boa Vista, jogou o Carlinhos, não agradou, viu-se que há uma lacuna ali. Será que o Vasco vai trazer alguém? Ou alguém de casa pode cumprir essa missão na ausência de Marquinhos Gabriel, Pássaro? A gente entende que a gente tem aqui algumas soluções secundárias, tá? Por quê? Porque o Marquinhos é o meia clássico, que nem você falou, e a gente entende isso e a gente concorda. Só que a gente sabe que numa eventual falta do Marquinhos, a gente tem outras soluções aqui que não necessariamente precisam vir de fora. O Peck é um jogador que consegue jogar de meia. O Morata é um jogador que consegue jogar de meia e jogou nesse último jogo em determinado momento de meia. O próprio Juninho, que hoje não vem atuando no nosso elenco profissional, ele não é um meia clássico, mas é natural, e você deve estar cansado de ver aí, times que jogam com 3 volantes, né, que tem essa saída boa. E a gente não pode deixar de lembrar do MT. O MT, ele é meia, ele é um camisa 10. E aí eu volto lá naquela pergunta sobre o lateral esquerdo, porque o MT, embora ele também faça a lateral esquerda, então se a gente pensa que a gente tem só o Zeca, a gente está descoberto na lateral. Se a gente pensar que a gente tem o Zeca, o Riquelme e o MT, podendo quebrar um galho ali muito bem como ele faz, a gente pode entender que a gente está bem completo por ali. Então, quando a gente pensa no MT, e o MT já está fazendo trabalho de transição em campo ainda sem impacto, porque a lesão dele é muito delicada, muito chata, a gente tem que lembrar que a gente tem ali um camisa 10 que, de novo, para a gente trazer um outro, a gente tem que estar muito seguro e muito necessitado, porque caso contrário nós vamos bater o desenvolvimento do MT, nós vamos botar um teto ali no desenvolvimento do MT, que é exatamente o que a gente não quer. A gente quer ver o desenvolvimento dele durante esse ano e, muito provavelmente, no final do ano, comprá-lo. Assim como também tem o Laranjeira, que não é um meia clássico, como esses que a gente está falando, mas é um jogador que joga naquela posição, que faz aquela função. Naquele jogo nosso contra o Bangu, em Volta Redonda, ele jogou naquela posição e acabou indo muito bem. Então a gente não pode esquecer que a gente tem algumas soluções caseiras e nem sempre que é bom vem de fora, muito pelo contrário. Se a gente pegar o nosso time, talvez a grande maioria ali vem de dentro. E uma coisa que eu queria aproveitar para falar é dizer para a torcida assim, agora vão diminuir muito as notícias de nomes, chegadas, saídas, mudanças e etc. E eu já falei isso, talvez na minha primeira ou segunda coletiva. A parte de contratação talvez seja a menor parte do nosso trabalho ou do meu trabalho. A gente vai continuar trabalhando muito, embora as notícias não estarão tão aquecidas.
Às vezes falta de notícia parece falta de trabalho, mas é muito ao contrário, a gente tem tentado provar isso aqui. Então agora nós vamos continuar trabalhando, continuar estruturando, continuar fazendo de tudo para que esse nosso projeto seja implementado de fato no menor tempo possível, mas lembrando que a gente tem outras milhões de coisas a fazer que não seja exatamente a contratação e os nomes e descartar esse e aceitar aquele e qualquer coisa do tipo. Sobre renovações, falou de Andrei e de Cano. Cano é o seguinte, já teve uma conversa em março com o empresário José Constâncio, da permanência dele. O que o Vasco está esperando? Segundo semestre, mais perto do final da Série B, sabendo que o Vasco vai subir, o Vasco já vai poder prever o que vai ganhar em 2022. E aí sim, vai se sentar. O Vasco só vai fazer uma proposta de renovação a Germán Ezequiel Cano quando souber que está próximo de subir, porque aí já tem verba garantida para o ano que vem e vai investir sim para ter o grande artilheiro Germán Cano. Nesse momento não vale, porque o Vasco não tem como propor para ano que vem algo que nesse momento ele não pode pagar. Sobre Andrei, da mesma forma. Andrei é um jogador que foi muito especulado no Santos, tem contrato até o final do ano e o Pássaro deixou claro. Só sei dessas especulações pela imprensa, ninguém me procurou, mas a gente vai conversar na hora certa. É bom lembrar que Andrei é uma grande moeda, é um grande ativo do Vasco. Vai que no meio do ano pinta alguma coisa. De repente, até pode acontecer do Vasco fazer dinheiro. Por isso que nesse momento não há interesse em pensar em renovação de Andrei. O que também foi perguntado sobre Matias Galarça. Ontem, na nossa live aqui no canal Atenção Vascaínos, o card passando aqui em cima, jornalismo é assim, Regis Marques, empresário do jogador, falou sobre Matias Galarça. E hoje o Alexandre Pássaro até brincou com o Regis Marques, falou do interesse do Vasco e confirmou $1 milhão por 60% do jogador. E aí, como é que tá a situação do Galarça, Pássaro? Na verdade, sobre o Matias, o número que a gente sempre trabalha é de $1 milhão, né? Esse é o número total do contrato e é o número que a gente tem que trabalhar. Qualquer número abaixo disso, e eu nem gosto de falar se serão 700, 800 ou 900, porque pode ser que a gente consiga uma negociação até mais vantajosa, é um lucro, é um benefício, né? Hoje, todos sabem, o Vasco não tem aqui uma receita nova girando. Então, para qualquer compra que a gente tenha que fazer agora ou daqui a pouco, ela tem um custo talvez até maior do que as cláusulas que se ativam no contrato ao longo do tempo. Além disso, quando você compra o jogador, você dispara diversos gatilhos que te custam mais caro. Então, vou dar um exemplo, não são números reais, mas vou dar um exemplo. Se hoje o Matias ganha 5 mil e a partir do momento que a gente comprar ele vai passar a ganhar 80 mil, nós estamos falando aí uma diferença de 75 mil pelos 10 meses do ano que faltam, 9 meses do ano que falta, a gente está falando uma conta aí basicamente de $100 mil. Então também nos custa de forma mais antecipada. Existe comissão para pagar quando a gente compra, existe um monte de coisa que a gente tem, existe custo bancário se a gente for pegar esse dinheiro num banco para pagar um pouquinho menos. Mas a gente está atento a isso para fazer a melhor negociação possível para o Vasco no momento certo. O empresário dele, né, que está participando de lives, aí, o Regis é meu amigo, eu conheço bem ele, e ele está participando de lives. Eu falei para ele, pô, eu nunca vi você participando de lives e agora você está participando de lives para falar do Matias, porque é claro, ele tem que vender o peixe dele. O que ele quer fazer? Né? E eu falei com ele ontem, né? O que ele quer fazer é criar esse assunto, essa apreensão na torcida do Vasco, e a gente tem que vir aqui e tirar essa apreensão da torcida do Vasco. Porque o que ele quer fazer é que a gente antecipe a compra o mais rápido possível. Mas ontem na ligação que eu falei para ele foi, a cada live que você fizer, a tua comissão vai ser diminuída. Então já que ele já fez 2 lives, a comissão dele está lá embaixo, e eu espero que a partir de agora ele pare de fazer lives e pare de fazer essa confusão. Mas a gente está muito bem alinhado, eu me dou muito bem com o Regis, e ele está fazendo o trabalho dele, a gente está fazendo o trabalho nosso. É isso, esclarecedor, Alexandre Pássaro. No próximo bloco, notícias finais, notícias importantes aqui no AV News. Você conhece a aposta dobrada da 1xBet? Não? É muito simples. Primeiro comentário, você tem um link. Entre lá, faça seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, na hora de apostar, em qualquer campeonato do Brasil e do mundo, e em vários esportes, você coloca a palavra promocional Vascaínos. E você vai ter a sua aposta dobrada. O que é isso? Você bota 20, vira 40. Coloca R$60, vira 120. Aposta dobrada. É na primeira aposta. E você pode ganhar dinheiro. É bom que você tenha aí um fluxo de caixa. Tem um dinheiro guardado com essa aposta dobrada. Às vezes não precisa gastar tudo de uma vez. Mas quem sabe? Aposta, ganha um pouquinho. Aposta, ganha um pouquinho, se anima e continua apostando.
Só você pode ganhar dinheiro dessa forma. Com a parceria da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Um avanço para o Vasco. Você deve se lembrar, meu querido amigo José Leão, lá de Campos, fez uma solicitação, estava tentando entrar como sócio estatutário, melhorar a categoria, e aí foi obrigado a vir ao Rio. Ele mora em Campos. Então, houve uma grita danada, o conselho aprovou e agora o Vasco vai fazer a renovação do sócio estatutário de uma maneira moderna, via site sociogigante.com. Você pode renovar ou pode até entrar de sócio como sócio estatutário, tendo direito a voto. É muito simples, você escolhe a sua categoria, preenche a ficha, faz o pagamento, você pode pagar em até 5 vezes, a joia custando R$ 750. No caso aí de geral e proprietário, no caso de sócio diamante, R$ 2.500, a secretaria vai receber o seu pedido pela internet e vai levar a apreciação. Muito mais fácil, muito mais prático. Parabéns, uma grande evolução do Vasco da Gama. Bom, lembrando que hoje, dia 20 de abril, dia de pagamento, não foi feito nenhum pagamento, nenhum anúncio oficial. 2 meses de salários atrasados. O fevereiro vencido em março e o março vencido em abril. Está circulando uma petição popular pedindo a anulação do jogo Vasco da Gama Internacional, que é comandada pelo Dr. José Luiz Siqueira. Não é aquela situação do TJ que o torcedor fez o pedido, acabou sendo dado nulidade a esse processo. É uma outra situação. Você está vendo aí uma petição popular, 2.700 e pouquinhos já assinaram. Assine, porque é uma ação popular, vai ser levada inclusive à FIFA. Sim, protocolar, tornar isso papel para se levar à FIFA esse pedido da anulação. É fácil? Não é fácil, mas é um direito do torcedor. E você está vendo fotos aí de um gesto muito lindo do querido Felipe Coutinho, prata da Casa do Vasco, que fez hoje doação de 5 toneladas de mantimentos para a comunidade da Barreira do Vasco. Você está vendo aí na quadra de salão de São Januário e também os funcionários muito felizes, porque é um gesto de quem pode para quem necessita. Parabéns, Felipe Coutinho. Grande gesto, que mais pudessem fazer assim, mas o seu é gigante. Já já, o bloco dos abraços. E agora, no último bloco, o bloco dos abraços, eu quero mandar um abraço muito especial para alguém que vai fazer aniversário no dia 24, mas já estou antecipando, até para não esquecer. O senhor José Carlos de Jaguaquara, na Bahia. Jaguaquara, não é fácil de falar não, na Bahia. Filho do Cássius Leite. Ele faz aniversário, é vascaíno, alucinado e adora o canal Atenção Vascaínos. Está sempre vendo todos os nossos vídeos. Olha, seu José Carlos, eu quero lhe cumprimentar, quero desejar ao senhor muita paz e principalmente muita saúde nesse momento tão complicado de pandemia. Saúde é o mais importante, o resto a gente conquista. Um grande abraço para o senhor, que Papai do Céu possa lhe dar tudo de bom. Ao senhor, ao seu filho e a toda a sua família. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. À tarde tem o Boletim AV com o Felipe Tiru. Curta o Boletim AV de hoje, foi muito legal. O Tiru falando se você tem saudade de todos esses jogadores aí que poderiam vir para o Vasco e que já um dia brilharam aqui no clube. E aí, tem saudade deles? E amanhã à noite eu estarei de volta aqui com o AV-News para trazer mais e mais informações a vocês. Não se esqueça, o clube de membros, hein? Para você poder ganhar a camisa do Bruno Guimarães, camisa oficial do Lyon. É só ser membro do canal. Chegando a 500, a gente faz esse sorteio. Curta também as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. E curta também o canal AV+, sempre muita resenha, muito papo e muitos vídeos por lá. Grande abraço a todos vocês, ótimo final de terça-feira. Tchau, turma.